Bom dia, família de fé, povo amado de Deus, povo amado da Virgem Maria. Alegria poder estarmos juntos em mais uma quaresma para a glória de Deus, né? Tudo para a glória dele, tudo para que ele seja exaltado e engrandecido. Bom dia, que Deus esteja junto de nós, que o Espírito Santo esteja junto de nós, que a força do alto esteja sobre nós, a nos conduzir durante esses 40 dias. Assim disse a palavra de Deus, né? Jesus foi conduzido ao deserto. E no deserto, ele era alimentado por Deus. Que durante esses 40 dias, nós sejamos recolhidos. Durante esses 40 dias, você, meu irmão, você, minha irmã, esteja decidido em ser recolhido para Deus e viver com Ele durante esse tempo. A renúncia do pecado e a aproximação de Deus. Grave isso no seu coração. Esses 40 dias é a renúncia do pecado e a sua aproximação do nosso Senhor. Que você possa viver intensamente e decididamente tudo isso. Eu quero renunciar ao pecado. Eu quero dizer não para o pecado. E eu quero dizer sim, Senhor. Eu quero viver a tua vontade. Eu quero viver os teus planos. Eu quero viver os teus projetos. Melhor, eu quero pelo menos conhecer os teus planos e os teus projetos. Amém? Amém? Vamos dar início hoje, né, ao nosso retiro quaresmal. E esses dias em que nós vamos viver a oração, esses dias em que nós vamos nos abrir a tudo aquilo que Deus quer falar conosco. No livro do profeta Oséias diz: te levarei ao deserto e falarei ao coração. Talvez muitos de nós não temos um deserto com areia, com sol quente, mas você talvez vive um deserto interior, né? Com as suas lutas, é o sol muito quente, com as suas pelejas, com as suas mazelas, o sol muito quente. Mas nós contamos hoje com a graça de Deus, de passar esses 40 dias com Ele e para Ele. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos pegar juntos a meditação que nós iremos usar esses dias. Está na página, quem está com direcionamento espiritual, está na página 337. Página 337. Vamos nos preparar, pedindo a Deus que venha em nosso auxílio nesta hora. Página 337. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Nós queremos pedir a Deus, nesta hora, de todo o nosso coração, que o Teu Espírito venha em nosso encontro e que a Tua graça seja para nós hoje suficiente. Que o Teu Espírito venha abrir os nossos ouvidos, que o Teu Espírito venha abrir os nossos olhos, porque nós queremos Te ver, nós queremos Te ouvir. Diga isso da onde você está. Senhor, eu quero Te ver. Senhor, eu quero Te ouvir. Repita isso. Senhor, eu quero Te ver. Senhor, eu quero Te ouvir. Dai-me esta graça. Nós não queremos apenas dizer vivi mais uma quaresma, mas que esta quaresma seja a quaresma onde nós vamos nos aproximar mais do Senhor. Dai-nos esta graça por intermédio da ação poderosa do Teu Espírito. Nós Te pedimos isso, Senhor, por intercessão de Maria. Nós contamos com a graça da intercessão do nosso anjo da guarda para vivermos juntos, intensamente, tudo o que o Senhor tem para nós. Amém. Amém? Glória a Deus. Você é capaz de repetir comigo mais uma vez?
Senhor, eu quero te ver. Senhor, eu quero te ouvir. Vamos juntos, página 337, quarta-feira de cinzas, a morte. Por um homem entrou o pecado neste mundo, e pelo pecado, a morte. Se alguém, por culpa sua, foi privado de algum benefício que lhe fora dado, a privação desse benefício será a pena da culpa cometida. Ora, o homem, desde o primeiro instante da sua criação, recebeu de Deus o benefício de, enquanto tivesse o seu espírito sujeito a Deus, ter sujeitas a alma racional, as potências inferiores dela e o corpo, a alma. Ora, tendo o espírito do homem repelido pelo pecado original, a sujeição divina, daí resultou que as potências inferiores já não se sujeitaram totalmente à razão, donde procedeu a tão grande rebelião dos apetites carnais contra ela. Nem já o corpo se subordinou totalmente à alma, donde resultou a morte e as outras deficiências corporais. Ora, a vida e a saúde do corpo consiste em sujeitar-se à alma como o perfectível à sua perfeição, por onde e ao contrário a morte, a doença e todas as misérias do corpo resultam da falta de sujeição do corpo à alma, donde é claro que assim como a rebelião do apetite carnal contra o espírito é a pena do pecado dos nossos primeiros pais, assim também o é a morte e todas as misérias do corpo. A alma racional é por essência imortal. Eu repito, a alma racional é por essência imortal, por onde a morte não é natural ao homem quanto à sua alma. Quanto ao corpo do homem, uma vez que é composto de elementos opostos, dele se segue necessariamente a corruptibilidade. E quanto a isso, a morte é natural ao homem. Ora, Deus, Criador do homem, é onipotente. Por isso, por benefício seu, livrou o homem desde o primeiro instante de sua criação da necessidade de morrer, resultante da matéria que o construía. Ora, esse benefício perderam-no pelo pecado os nossos primeiros pais. E assim, a morte é natural pela condição da matéria e é penal pela perda do benefício divino que dela persevera. A culpa original é a atual, são removidas por Cristo, isto é, por aquele mesmo por quem se removem as misérias corpóreas, conforme aquilo do apóstolo, dará vida aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Mas uma e outra coisa se realizarão em tempo oportuno, segundo a ordem da divina sabedoria. Pois havemos de chegar à imortalidade e à impassibilidade da glória, começando em Cristo, que nolo adquiriu depois de lhe termos durante a vida participando do sofrimento. Por isso, é necessário que, conforme com Cristo a sua passibilidade, perdure os nossos corpos para merecermos a impassibilidade da glória. E nesse primeiro dia, a reflexão de São Tomás, ela vem em cima do nosso corpo. Ela vem em cima daquilo que a gente vê hoje, que é a matéria. E aqui, São Tomás, ele vem dizer da morte.
Ele vem falar dessa morte das coisas terrenas. Mas para eu entender a morte das coisas terrenas, ele vem dizendo e ele vem explicando que muitas pessoas experimentam primeiro a morte da alma para depois experimentar a morte do corpo. Ele vem dizendo que há um perigo muito grande, aonde as pessoas estão vivas, andando pelas ruas, indo e vindo, fazendo, acontecendo, mas o seu interior já não está vivo mais há muito tempo. Porque a alma, ela só vive, ela só consegue estar viva se ela recebe de Deus o que ela precisa. O amor, a união com Deus, o seu respirar provém de um respirar divino. Deus nela e ela em Deus. São Tomás de Aquino, ele diz, de que vale você ter uma vida corporal e não ter mais uma vida interior. A alma, ela é imortal, o corpo, ele morre. Na quaresma, as práticas precisam ser corporais e espirituais, para que o homem tenha um equilíbrio, tanto no corpo quanto na alma. Às vezes a gente escuta muito, né? Eu vou fazer na minha quaresma, eu vou fazer penitência de rede social, eu vou fazer penitência de não fazer fofoca, eu vou fazer penitência de não falar mal de ninguém. A minha penitência na quaresma vai ser não perder a paciência. Sim, isso na verdade não é uma penitência. Isso na verdade é, estou fugindo do pecado. Mas existem pessoas que não conseguem fugir do pecado assim, com tanta facilidade. Por isso, o jejum, a oração e a esmola é que vai te ajudar a vencer a fofoca, que vai te ajudar a vencer a mentira, que vai te ajudar a vencer o orgulho, que vai te ajudar a vencer a inveja, que vai te ajudar a vencer a tua injustiça que está dentro de você. Então, São Tomás de Aquino, ele vem dizer, preocupa-te com a tua alma, porque o teu corpo, daqui a pouco, já não existirá mais. Não tenha medo de fazer uma penitência, não tenha medo de fazer um jejum, não tenha medo, eu vou passar mal, eu não dou conta de ficar. Faça uma experiência. São Tomás está dizendo, olha, não tenha medo de colocar o teu corpo no prumo. Tem pessoas que se sacrificam, não que isso seja errado, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo isso, pelo amor de Deus. Tem pessoas que se sacrificam numa academia, pegam peso, fazem ali todo aquele esforço para ter um corpo definido, mas não é capaz de fazer um esforço com o seu corpo, para estar mais unido a Deus. A motivação do esforço, a motivação do peso é para ter um corpo bonito. Não é nem por questão de saúde. Mais uma vez eu repito, não estou dizendo que isso seja errado, pelo amor de Deus. Pelo contrário, atividade física faz bem. Mas às vezes a gente é capaz de fazer uma atividade física com a finalidade de ter um resultado na vaidade, mas a gente não é capaz de fazer um esforço para ter um resultado espiritual. A gente não é capaz de fazer um esforço para ter uma união maior com Deus. São Tomás de Aquino está dizendo para nós nesse primeiro dia, morra para as tuas vontades e tenha mais vontade de estar com Deus. Entenda que o seu corpo, tudo isso daqui que te mantém de pé, é preciso um cuidado, mas o cuidado maior precisa ser com a tua alma, porque é ela que vai ser apresentada diante de Deus. É a tua alma que vai se dizer, eis-me aqui, diante de Deus. Por isso, cuide da sua vida interior. Cuide daquilo que está dentro. São Tomás de Aquino está nos dando este
conselho. Por o homem entrou o pecado neste mundo. E é o pecado, o resultado dele é a morte. Que o seu coração hoje, a sua vida hoje, todo o seu ser hoje esteja inteiro, disposto a ter um encontro com o Senhor. E hoje, o nosso ato concreto, o nosso ato de fé, o nosso primeiro passo para a nossa quaresma, para o nosso retiro quaresmal, será a penitência e o jejum. Os dois. Isso. Você talvez não se preparou, mas prepare agora. O que você vai fazer? Você vai tomar um café bem resistente, um café bom até as 9 horas da manhã. Até as 9 horas da manhã, você vai tomar um café, você vai fazer a sua alimentação e você vai entregar o seu jejum. Como se entrega um jejum, Danúzia? Eu nunca fiz jejum na minha vida, ou você talvez fez, mas nunca entregou o jejum. A primeira coisa, você traça o sinal da cruz, trazendo sobre a tua vida a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois que você traça o sinal da cruz, você reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, e em seguida você diz o motivo que você está jejuando, o que você quer ofertar a Deus naquele jejum. Depois, se você puder, você reza o seu ato de contrição, pedindo perdão a Deus dos seus pecados. Depois que você faz esse ato, você reza um glória ao Pai, você pode rezar de novo uma Ave Maria, traça o sinal da cruz e segue o seu dia. Várias vezes durante o dia, é importante que você traga na sua memória o porquê daquele jejum. Por que você está jejuando? Então, você hoje toma café, você vai abrir mão do seu almoço, comendo talvez um pãozinho, comendo apenas uma bolachinha, alguma coisa assim, e depois você vai se alimentar, pode voltar a alimentar por volta das 18 horas. Você faz uma refeição leve, sem carne. Danusa, mas eu estou em tratamento. Danusa, eu estou fazendo um tratamento muito rigoroso, eu não posso ficar sem carne. Meu irmão, minha irmã, existem outras proteínas que você possa comer. O peixe, o ovo, né? Hoje você vai se esforçar para isso. Ah, mas se o teu tratamento não te libera, você precisa comer a carne vermelha. Então coma, mas coma em pequena quantidade. Né? Aqueles que estão em tratamento de saúde e não podem ficar sem comer, ofereça, diminui a quantidade, como menos. Faça esse exercício e você vai ver os frutos que o jejum é capaz de provocar na sua alma. Amém? Hoje, nosso primeiro dia, o ato concreto é penitência de não comer carne vermelha, não vamos comer, e a penitência e o jejum, né? Essa abstinência de carne durante um tempo maior. Abstinência de carne não, abstinência da comida mesmo, por um tempo maior. Todos que estão aqui, nós iremos à missa. Alguns eu sei que já estão se organizando para ir à missa agora às 7. Eu sei que nas cidades, hoje é um dia de vários horários de missa. Então se organize para que você vá até a igreja e receba ali a Eucaristia, se você estiver em condições de receber a Eucaristia, porque também se você estiver em pecado, por favor, confesse antes, tá bom? E assim nós vamos seguindo a nossa quaresma, determinados em renunciar ao pecado e nos aproximar de Deus. Se você está escrevendo o seu diário, se você está fazendo as suas anotações para a quaresma, escreva isso. Hoje eu renuncio ao pecado para me aproximar cada vez mais de Deus. Que essa seja a sua meta para a quaresma de 2023. Que esse seja o seu desejo, renunciar ao pecado e estar mais próximo de Deus. Amém? Amém, povo? Bendito seja Deus que nos uniu nesta manhã. E eu quero agora aproveitar, tomar junto com vocês o Evangelho do dia.
Vamos pegar juntos a palavra de Deus. Antes, vamos rezar a oração proposta para todos os dias no nosso direcionamento espiritual. Página 11. Página 11. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par. A fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nossos feitos, proclamai. A nossa mente iluminai. Os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho, por vós possamos conhecer. Que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Tome comigo a palavra de hoje, Evangelho de São Mateus, capítulo 6, dos versículos de 1 a 6, 16, 18. Mateus 6, de 1 a 6, de 16 a 18. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes visto por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que a tua mão direita, não sabe o que faz a tua mão direita, de modo que tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfume a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. O teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E o Evangelho de hoje, eu gostaria de pegar um trechinho da primeira leitura de hoje, livro do profeta Joel, que diz assim: rasgai o coração e não as vestes. Voltai para o Senhor, vosso Deus, Ele é benigno e compassivo. Eu tomei esse trecho, né? Tem a primeira leitura, a segunda leitura também de São Paulo aos Coríntios, mas preste atenção. Rasgai o coração e não as vestes. Vem de encontro com a nossa meditação de hoje. O que Deus quer, o que Deus está mais interessado, o que Deus mais deseja em nós
é justamente um coração que se abre, um coração que tem disponibilidade para viver uma experiência com Deus. O mundo hoje parece que faz de tudo para que a gente se feche, para que a gente se volte para nós mesmos, para que a gente viva o que a gente acha que deve ser vivido. Parece que os planos de Deus não têm interesse no coração do homem mais. E o homem esquece que realmente são os planos de Deus é que nos faz totalmente realizados. Quando o pecado original entrou no coração do homem e da mulher, o homem então faz uma experiência de andar contrário a Deus. E todas as decisões do homem são frustradas. Nós estamos vendo isso hoje. O mundo, conforme tem cada vez andado distante de Deus, o mundo tem tido experiências de fracasso, de tristeza, de abatimento, de desânimo. Nós temos visto isso, o resultado da nossa geração. Uma geração fraca, uma geração que não pode fazer nada, que está todo mundo pensando em se matar, está todo mundo com dificuldade, principalmente na sua mente. A saúde física e a saúde emocional está totalmente um caos. Hoje o que você mais vê é farmácia, o que você mais vê, são clínicas de psicólogos crescendo cada vez mais, academias e as igrejas esvaziando. Você olha para as farmácias, tem sempre alguém lá dentro. Você olha para as academias, tem sempre alguém lá dentro. Você olha para um psicólogo, tem sempre alguém lá dentro. Mas se você vai na igreja, no confessionário, você quase não vê tantas pessoas movimentando dessa forma. Porque hoje se volta e se dá muito mais atenção àquilo que eu consigo ver como resultado rápido. Mas Deus é aquele que entra no nosso coração para mudar o que está dentro. Para mudar o que está dentro. Estou tendo a oportunidade de ler esse pequeno livro, As 3 Vias e as 3 Conversões, de Garrigou Lagrange. Esse livro aqui, ó. Na verdade, isso daqui é só um resumo, porque o livro mesmo são dois livros grandes, que diz as 3 vias e as 3 conversões, E aqui o autor vem falando dessa vida interior que hoje ninguém quer viver. Mas o que está dentro é o que comanda do que está fora. Se eu não tenho uma vida interior, dificilmente o meu exterior será equilibrado. Veja que, voltando na primeira leitura, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. E o evangelho de hoje, Jesus vem falar, dá início para nós. Jesus disse aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça. A nossa justiça é limitada, gente. A nossa justiça, às vezes a gente quer dizer assim, é isso que tem que ser feito. E a gente sempre, tem, vamos dizer assim, uma opinião para dar. Mas a nossa opinião é muito limitada. A gente sempre pende para um lado. Dificilmente a gente consegue olhar os dois lados. Jesus está falando assim, olha, a sua justiça, ela não é completa. Buscar e ficar atentos para não praticar a vossa justiça, mas a justiça do alto, a justiça de Deus. Porque muitas das vezes a gente é capaz de julgar. Nós nos tornamos juízes. Juiz da nossa casa, juiz do nosso trabalho, juiz com nossos irmãos, juiz com os nossos amigos. E a gente condena todo mundo. Cuidado, porque também tem pessoas te condenando. Não que o julgamento das pessoas tenha alguma importância, mas o julgamento divino tem um peso sobre nós. E é ele que nós temos que nos observar. Veja que no primeiro dia, a igreja traz uma liturgia trazendo para nós o tripé da quaresma, que é a esmola, a oração e o jejum.
Nessa leitura do Evangelho de hoje, Jesus fala da oração no versículo 5 e versículo 6. Ele fala do jejum no versículo 16. E ele fala da esmola lá no versículo 3. Ele fala do tripé, que são as virtudes, os meios de se viver bem uma quaresma. A quaresma, ela é vivida quando eu entendo que dar ao outro, dar mesmo, colocar a mão no seu bolso e dividir com o outro o que você tem, isso me edifica, isso me constrói. Rezar, falar com Deus, isso também é um meio de unir a minha vida com Deus. E o jejum é um meio de fechar a minha boca, de controlar a gula, porque o jejum, ele combate a luxúria, ele combate a gula. O jejum, ele é um antídoto para aqueles que têm dificuldade na sua vida, da sua vida sexual. Pessoas que não conseguem, às vezes, se controlar através do jejum. O jejum, ele é um grande antídoto para te ajudar a ter um equilíbrio, porque ele combate os prazeres. Quantas pessoas hoje não sabem lidar com contrariedades? Quantas pessoas que são contrariadas, frustradas e se voltam para algum tipo de prazer? Ah, eu vou comer porque eu mereço. Eu passei por isso, eu passei por aquilo outro. E aí você cai no pecado da gula. A gula não é a quantidade. A gula, muitas das vezes, é o desejo que você tem de receber prazer, de viver o prazer, de estar no prazer, né? Então Jesus hoje, no Evangelho de hoje, ele vem dizendo: saiba se amparar neste tripé. Saiba se amparar aqui. Você quer vencer o pecado? Você quer se aproximar de mim? Então saiba jejuar, saiba falar comigo, saiba dar esmola, saiba ajudar os outros. Quantos de nós temos tido práticas egoístas, olhando só para nós, o que é bom para mim? Quantos de nós temos dificuldades de ajudar o outro, de ouvir o outro, de dar uma esmola? Ah, porque fulano não precisa, olha lá para você ver. Fica naquela petição. E a gente fica julgando. Jesus está falando, olha, eu estou falando para você dar esmola. Eu não estou falando para você julgar alguém. Eu não estou pedindo o teu julgamento, eu não estou pedindo a tua opinião. Jesus está falando isso para nós. Para de querer dar opinião para tudo na tua vida. Aprende a só obedecer. Quando você dá esmola para uma pessoa, quando você ajuda uma pessoa, você está aprendendo a obedecer a Deus. Porque às vezes você quer obedecer a Deus, mas você quer fazer um discurso antes. Como se você tivesse direito. Como se você pudesse ser aquela pessoa mais perfeita do mundo. Mas você não é. Como eu não sou. Nós não somos. E assim o Senhor quer nos formar para Ele. Presta atenção. A quaresma, ela não é qualquer tempo. A igreja nos conduzirá durante esses 40 dias na liturgia. E além da liturgia, nós teremos a meditação de São Tomás. Nos conduzirá a uma preparação para viver bem a Páscoa. A quaresma é isso. É uma preparação para você viver bem a Páscoa. Essa passagem da vida velha para uma vida nova. São 40 dias. A igreja propõe para que eu e você façamos uma reflexão. O que eu estou fazendo na minha vida? O que está valendo a pena? O que não vale a pena? A igreja conduziu todo esse tempo, todos esses anos, porque ela viu que esse tempo é um tempo rico de espiritualidade. Rico de espiritualidade. E nós não podemos perder isso. Nós precisamos aproveitar isso. Durante a quaresma, tem duas virtudes fortíssimas que nós trabalhamos quando nós desenvolvemos a esmola, a oração e o jejum. É a virtude da fé e a virtude da penitência. Para que você possa crescer no seu compromisso com Deus. Para que você possa evoluir. Tudo isso são meios, são atos justos que nos ajudam a viver uma vida próxima e inteira com o nosso Senhor.
Meus irmãos, minhas irmãs, ontem, né, uma pessoa me questionou assim, né, Luz? Eu fui pro carnaval, mas eu queria pedir perdão para Deus do carnaval, porque eu acho que eu não fiz coisas muito certas. Eu disse para ela assim, ó, talvez o carnaval foi só alguns dias que você teve coragem de fazer algo público, o que na verdade já estava dentro do teu coração. Não é só dos 3 dias, 4 dias de carnaval que você tem que pedir perdão a Deus. Você precisa rever o que já está há muito tempo dentro do teu coração e que te deu coragem para você fazer esses dias. Às vezes há coisas criando raízes dentro de nós. Há pecados se achando parte de nós. O pecado não faz parte de nós. Eu quero lembrar vocês disso. O pecado não faz parte de nós. Vocês que estão aqui, não fazemos parte de uma vida assim. O pecado, ele chegou depois. Deus, quando nos criou, ele nos criou como perfeitos. O pecado, ele vem e nós precisamos combater o pecado. Por que às vezes a gente fica mal? Por que às vezes a gente se sente ruim, a pior pessoa do mundo quando a gente erra? Porque a gente reconhece que aquilo não é para nós. Sabe quando você pega uma inflamação? Sabe quando você pega um resfriado e o teu corpo fica combatendo aquilo? Porque o teu corpo reconhece, isso não faz parte de você. A tua alma deve estar pedindo socorro nessa quaresma. Não para que você continue do jeito que você está, mas para que você assuma uma vida nova em Cristo Jesus. Eu quero que você agora anote no seu caderno de oração. Eu quero que você anote nesse caderno que você vai se dedicar a esse tempo da quaresma. Senhor, dai-me a graça de me unir mais a Ti e renunciar ao pecado. Que esse seja o nosso lema da quaresma. A renúncia do pecado e a aproximação de Deus. Principalmente nos seus pensamentos. Você não precisa ficar falando de Deus aonde você for. Você precisa pensar em Deus. O pensamento, ele é maior do que a fala. Se você conseguir trabalhar na sua mente, a meditação, e durante esses 40 dias, eu quero trazer alguns exercícios que eu pratico para manter Deus dentro. Hoje nós vamos fazer juntos a penitência e nós vamos fazer o jejum. Hoje, né? Amanhã nós teremos outro ato concreto. Durante todos esses dias, nós sempre vamos fazer algumas coisas que vão nos ajudar a aproximar mais do Senhor e renunciar ao pecado. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero desejar do mais profundo do meu coração que vocês tenham a melhor quaresma da sua vida. Que você tenha a maior experiência de Deus no deserto da sua vida. Que você consiga sair de tudo que você já viveu e já experimentou em Deus na quaresma, nesse período, nesses dias onde a igreja inteira está em oração. Eu rogo a Nossa Senhora que te conduza verdadeiramente a uma experiência profética e profunda de uma conversão autêntica. Que o teu coração não esteja simplesmente numa área onde você só vê, não, mas que você possa mergulhar e conhecer os segredos e os desígnios de Deus para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida. Veja, nosso primeiro dia foi uma bênção, nosso primeiro dia, eu tenho certeza, foi poderoso. Eu gostaria que você me ajudasse compartilhando esse vídeo, essa oração, vai ser colocada também no YouTube da comunidade. Assim que encerrar, o pessoal já vai subir para o YouTube. Porque eu sei que muita gente não está usando o Instagram durante esse período da quaresma, né? Tem algumas pessoas que estão de penitência, porque a rede social tem sido meio de pecado. Então, para aqueles que não vão ver, né? Daqui a pouco já estará no YouTube, compartilhe. Faça algo bom hoje. Divulgue, chame mais pessoas para estar conosco.
Amanhã, 15 para 6 da manhã, nós teremos nosso segundo dia da quaresma de 2023. A melhor quaresma da nossa vida. Nós vamos meditar juntos, nós vamos crescer juntos. Amém? Que Deus abençoe o seu dia. Não esqueça de anotar o que Deus falou. Não esqueça de colocar a data, porque depois você vai poder relembrar tudo o que você viveu com o nosso Senhor. Não deixe de anotar. Faça essa experiência de escrever esses 40 dias, tudo o que Deus vai tocar o teu coração. Faça essa experiência. Não tenha preguiça. Vença a preguiça. Pega um caderno, encape um caderno, ou se você já tem, glória a Deus, mas comece a fazer uma experiência profética de escrever uma história nova com Jesus. Deus abençoe o seu dia com Jesus, Maria e José.